No dia 26 de agosto do ano de 2016, o meu filho mais novo saiu de casa. Aliás, o meu filho mais novo, ele entrou dentro de casa, eu estava na minha sala, e ele pediu para poder carregar a moto. Que ele ia sair de casa para cortar o cabelo que ele cortava era em frente da nossa casa. Eu disse, deixa aí. Ele começou a reclamar do irmão mais velho, como sempre reclamava. Eu falei, coisa aí depois a gente conversa com ele. Que o irmão usou a moto, descarregou a bateria e deixou a moto com a bateria descarregada. Pai, eu posso ligar aí na bateria do carro do senhor? Eu falei, depois a gente conversa, bota lá e tal. 10 minutos, 11 no máximo. Eu escutei uma rajada de metralhadora. A minha esposa saiu lá, vai ser difícil hoje. A minha esposa saiu lá de onde ela estava lavando roupa, da lavanderia, e perguntou, cadê o Lucas? Eu falei, ele saiu aqui agora para cortar o cabelo. Você ouviu o barulho do tiro? Eu ouvi. Quando ela virou as costas e voltou para o lugar onde ela estava, a vizinha nossa, Silvia, ela gritou lá do outro lado, dizendo, Valéria, Albert, o Lucas acabou de ser baleado lá atrás. Corre! Do jeito que eu estava, eu fui. A minha casa ficava na esquina, na porta da comunidade. Então, o meu filho saiu para cortar o cabelo é na frente da nossa casa, era na frente, o salão era na frente da nossa casa. E como estava fechado, eram 10 e pouca, 11 horas da manhã, ele entrou na comunidade para poder cortar o cabelo no salão alternativo, que todo mundo cortava cabelo lá, eu também. Só que estava tendo uma operação policial naquele dia. E o policial deu 2 tiros de fuzil no meu filho. A minha mente raciocinou, dizendo, o Lucas está baleado, estampido, aliás, estilhaço de bala. Por que eu não vim com o carro? Eu deveria ter vindo com o carro para socorrer logo. A minha mente funcionou, dizendo, o Lucas está sentado, baleado, sangrando, eu deveria estar já com o carro para socorrer ele, depois resolver os problemas. Não, depois eu faço isso. E fui. Quando eu cheguei, o policial me rendeu, perguntando quem eu era. Eu falei, sou pastor e sou pai do menino que acabou de ser baleado. Ele disse, seu filho deu tiro na guarnição. Foi resposta à injusta agressão. Eu falei, é impossível, porque meu filho é crente. Ele estava em casa agora, 10 minutos. Ele não saiu de casa armado. O Lucas estava com uma camisa escrita, eu sou a Bíblia que o mundo lê. Eu falei, deixa eu resolver aqui o problema do meu filho. Não sabia como é que o Lucas estava. Quando eu cheguei lá, ele estava de bruço, procurando ar para respirar. Eu deitei do lado dele, eu sentei do lado dele e orei como pastor. Falei, filho, isso vai ser um testemunho. Deus está no controle. E ele só chorava, de bruço. A comunidade inteira, em peso, veio para fora, tentando linchar a guarnição da polícia militar. Eles mataram o garoto, não sei o quê. Eu falei, não, ele está morto, vamos socorrer. Daqui a pouco vem o meu filho mais novo, mais velho. Porque eu coloquei isso na internet. Ele veio, sabe-se lá da onde. Eu falei, vai lá pegar o carro e socorrer o teu irmão, não sei o quê. E fiquei batendo boca com o policial. As pessoas que são testemunhas, elas disseram, porque até então não sabia disso, eu tenho problema de asma. E eu grito demais. E elas disseram que eu ficava andando para lá e para cá com a bombinha da asma, não sabendo o que fazer. Porque eu nunca tive caso de ninguém na minha família baleado. Agora eu, como pastor e crente, vou ter o meu filho mais novo baleado. Que Deus é esse? É o Deus que responde sem usar a palavra. O carro chegou, eu constrangi o policial, porque o policial se identificou como crente. Eu também sou crente. Eu falei, tá bom, se você é crente, então socorre meu filho também. Ele entrou dentro do carro, a arma dele caiu no chão. Eu me lembro que o diabo veio na minha mente, dizendo, está todo mundo a teu favor, dá um tiro nele, você vai ser o herói da comunidade. Eu me lembro que nessa vez eu falei que eu era crente. Tirei força do meio da minha fraqueza para tentar amenizar a minha situação, porque eu sabia que era grave. Socorreram meu filho. Meu filho levou ele para o UPA de Duque de Caxias, um lugar chamado Parque Lafayette.
Eu entrei em outro carro porque eu estava tão atônito que eu não conseguia não tinha direção da vida. Então, eu entrei em outro carro, fomos para outro hospital. Quando eu cheguei no UPA, 40, 50 minutos depois dele ter sido socorrido, o pessoal disse que era grave. Grava essa informação aqui. O meu filho mais velho estava do lado de fora, do lado do policial. E ele pegou o telefone e ligou para a esposa dele, dizendo: ora para mim, ora por mim, porque eu baleei o filho de um servo de Deus. Grava essa informação. A Valéria não conseguiu sair de casa porque Deus paralisou as pernas dela. Umas 15 irmãs foram lá para casa para continuar orando com ela, para orar e interceder. E eu fui para o hospital. Quando foi 2h38 da tarde, a assistência social me chamou. E quando a assistência social chama a gente, é uma notícia. Eles falam tão friamente, dizendo: ele não resistiu. Meu chão foi embora, porque meu filho nunca bebeu um gole de cerveja. E nunca ficou uma noite fora de casa, não comia sem feijão. Era o filho querido da gente, não que os outros não sejam, mas era o filho que a gente dizia: a gente já criou todos os outros, todo mundo casou, agora a gente vai ajudar ele. Sonho de ser jogador de futebol. A gente sempre vê uma limitação muito grande. Ministério, quando está começando, as coisas é muito difíceis. Então, todas as vezes que a gente tinha que fazer o aniversário do Lucas, a gente não conseguia, porque ele faz aniversário dia 12 de dezembro. E dezembro, para quem é itinerante, é luta. Como é que eu vou dar? Como é que eu vou falar para ela? Meu cunhado me pegou, eu falei: não quero que ninguém me dê remédio, eu quero ficar lúcido. Vou chegar em casa e preciso falar com ela. E fui do Parque Lafayette até em casa, imaginando que eu deveria falar. Quando eu abri a porta, que ela estava orando, ela disse: cadê o Lucas? Eu disse: Deus levou o nosso príncipe. Ela desmaiou. Eu nunca vi minha esposa desmaiar. Eu preciso me recompor. Fui para a delegacia, a DHBF foi lá porque deu jornal, saiu em tudo quanto é tipo de noticiário, filho do pastor. Eu precisava ir para a delegacia. Fui para a delegacia, aí não é mais o pastor, o crente, é o pai. Bati boca com o policial, dei o meu depoimento e tal. E 10 horas da noite eu voltei para casa. Porque, para quem não sabe, como é que aconteceu isso? O Lucas chegou para poder cortar o cabelo. Os policiais já estavam lá desde 6 horas da manhã. Eles estavam de Troia, é uma linguagem policial. Eles estavam no anexo da igreja, de uma igreja que tem lá, uma igreja católica, num projeto social que existia lá, escondidos, tentando ver a movimentação da comunidade. Então, quando o Lucas chegou, os policiais tiraram a caixa do correio e posicionaram o fuzil. Porque naquele momento não tinha nada, a comunidade não oferecia nenhum tipo de resistência, não tinha nenhum traficante, não tinha nada. Mas quando o Lucas chegou, o salão já estava cheio, ele ficou do lado de fora sentado com os meninos que estavam ali, que também não eram viciados. E os caras deram uma rajada de metralhadora. Um tiro pegou no braço do Lucas, os meninos conseguiram entrar para dentro do salão, o Lucas correu para voltar para casa. Só que o tiro que ele tomou no braço, fratura exposta. Então ele desfaleceu. Ele gritou socorro. Então uma moça lá que é vizinha, que conhece a gente desde pequeno, saiu de casa, porque a comunidade, quando dá tiro, ninguém entra, todo mundo sai. Então ela saiu para saber quem foi baleado. Ela viu que era o Lucas, então ela abraçou o Lucas para botar ele dentro de casa, para socorrer. Só que o policial saiu do abrigo, rendeu a mulher e disse: solta, senão te dou um tiro na cara. Ele deu outro tiro na barriga do meu filho. Voltei para casa. Tinha quase 200 pessoas lá em casa. Crente, não crente, todo mundo lá. Minha esposa dopada. Cumprimentei algumas pessoas e outras eu não. Que quando alguém está enlutado, não tem palavra de efeito que entre também da gente. Eu aprendi que quando você está
consolando alguém que está enlutado, a sua presença é suficiente. Não tem nada que você fale, nada desce no coração. Mas eu precisava ouvir o meu pai. Por isso eu entrei para dentro do meu quarto. No lugar que Deus me deu diversas mensagens. Sentei na cabeceira da minha cama, puxei a cadeira da escrivaninha e falei: Deus, senta aqui, eu preciso falar contigo. Eu não vi Deus sentar lá, mas eu ouvi Ele falar comigo. E a partir daquele momento eu descobri que não é o que a vida faz com a gente, é o que você vai fazer a partir disso. Não é a dor que você está sentindo que vai definir, é o que você está fazendo com a dor que você está sentindo. Deus sentou lá, não sentou, não vi, mas Ele falou comigo. Ele falou terapeuticamente: eu te amo, Deus. Qual é o nome do teu filho? Como é que um Deus que sabe tudo vai perguntar o nome? Porque Deus sabe o nome da dor que você está sentindo. Ele quer saber se você sabe. Porque quando você confessa o que Deus já sabe, você está dizendo que Deus tem razão e você não. Eu disse: Lucas, qual é o número da camisa que ele jogava? Nos clubes que ele passou, ele sempre jogou com a camisa de número 22. Eu falei: 22. Qual é a idade que ele tinha quando você me devolveu ele? 19. Não sabia nem onde eu estava. Eu lembrei da Bíblia. Quando eu abri a Bíblia em Lucas 22, 19, confesso para vocês que eu desconhecia naquele momento o texto. Está escrito: tendo partido o pão, deu graças e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Comei dele todos. Quando eu fechei a Bíblia, o Espírito Santo veio no meu coração, dizendo: é a vida pela vida. Você nunca vai saber o valor que existe numa alma se você não souber a dor que é perder uma. Está preparado para ouvir isso aqui? O Espírito Santo falou no meu coração dizendo: ou você sai por aquela porta para ser uma vítima, um ativista, ficar na porta da delegacia tentando recuperar e ressuscitar o que não vai voltar. Você sai para ser uma referência. Não é o nível da dor que você está sentindo, é o que você está fazendo com ela. Porque se você está deixando a dor te matar aos poucos, você não entendeu nada do propósito que Deus tem na dor que você está sentindo. Pega essa dor e transforma em força. Porque aí sim você vai descobrir o que é verdade. O que de verdade é a força da fraqueza. Eu peguei a minha dor, enxuguei as minhas lágrimas e saí para abraçar minha esposa e falei: eu vou ser uma referência. Eu vou ser uma referência, eu vou ser uma referência, eu vou ser uma referência. Fiz o pior culto fúnebre da minha história. Jorginho estava lá, o pessoal foi lá, mas eu precisava ser uma referência e Deus me deu um sinal diante do caixão. Uns jovens aceitaram Jesus. O Senhor falou para mim: as pessoas não sabem que você é profeta. Sabe que você é pregador, sabe que você é crente, mas não sabe que você é profeta, principalmente no lugar onde você mora. Vivi o meu luto. 5, 6 dias depois eu estava andando no meio da favela e descobri que no meio da minha favela, na comunidade onde eu morava, tinha muitas crianças ociosas que ficavam abrindo barricada para traficantes, que ficavam sendo discipulados por criminosos. Minha esposa está aqui de prova. Então eu comecei a ter uma estratégia. Comprava guaravita e biscoito fofura, que é o genérico do Fandangos, e levava essas crianças para dentro da minha casa. E a gente já tinha um culto de oração antes do Lucas falecer. Então a gente continuou fazendo o culto de oração. Essas crianças começaram a ir para lá. Isso foi em agosto. Quando chegou em setembro, dia 22 de setembro, eu fiz uma cruzada e peguei um palco gigantesco e coloquei na marca do sangue onde o meu filho foi morto. E fiz uma cruzada. Jesus salvou 20 pessoas da comunidade. Comecei a evangelizar as crianças e eu falei: eu tenho uma ideia, eu vou fazer uma festa das crianças aqui. Não chegar o dia das crianças, eu vou fazer uma festa das crianças. Peguei todo o recurso que eu tinha guardado, investi em aqueles brinquedos infláveis que são caríssimos. Fiz uma festa gigantesca. E nessa festa gigantesca 50 crianças aceitaram Jesus. Vai melhorar agora.
Porque chegou o Natal, eu falei, vou dar 100 bicicletas para a comunidade. Não consegui dar as 100. Por isso que eu digo para você que você não pode guardar os seus segredos. Eu fui pregar numa igreja, numa congregação de um ministério aqui do Rio de Janeiro. Tinha 14 pessoas na igreja. Tinha chovido, não foi ninguém. A não ser quem Deus levou lá para patrocinar o meu plano. Às vezes não vai ninguém, mas vai a pessoa-chave que vai patrocinar o teu projeto. Olha para alguém que está ao seu lado e diga, por que você precisa contar o que você sonha? Fala para ele. Porque você não sabe para quem você está contando. Porque você tem um sonho e às vezes quem está te ouvindo tem um recurso. E quando o sonho e o recurso se juntam, projeto. Vocês não estão aí. Aí fica você com esse orgulho dizendo, não vou contar porque alguém pode ter ciúme e montar na minha frente. Não, que é teu, meu irmão, ninguém vai tomar posse. É teu e acabou, vai ser contigo. Eu comecei a contar e no meio de 14 pessoas levantou um empresário dizendo, eu dou aí 100 bicicleta. Vocês não estão aí, vocês não estão aí. Ele não conseguiu manter, nós demos 56 bicicletas, porque ele teve um problema e não conseguiu. Mas nós 56 bicicletas, e todas as crianças que ganhavam bicicleta, que a gente dava para as crianças que tinham... Na verdade, a nossa comunidade é muito limitada. As pessoas não têm lugar para fazer suas necessidades. Eu estou falando do Rio de Janeiro. Você que não mora na Baixada, que vai pegar a linha vermelha, você vai passar por lá. Quando você pegar a linha vermelha, você vai olhando pelo seu lado esquerdo, você vai ver que ali é a nossa comunidade, barraco de madeira. Então a gente começou a selecionar as crianças que não tinham recurso de verdade para fazer isso. E demos. Agora imagine a alegria de uma criança que não tem onde fazer a sua necessidade. Ter uma bicicleta nova em casa. Jesus salvou mais 50. E hoje nós somos um projeto social. O nome do projeto é Lucas 22:19. Tem quantas crianças? Quantas crianças? Fala mais alto, quantas crianças? E o melhor não é isso. Você não sabe o que tua dor pode gerar. O melhor é que o tráfico agora não tem mais intensidade. Quebrou. Calma aí, não. Aplaude melhor. Porque as crianças que eram peça de reposição agora estão lá. Eu estou dizendo para você que você não pode se diminuir, que você não pode usar a sua dor como desculpa, usa ela como força. Você não pode, não, eu estou dizendo que Deus investiu em você muita coisa, para você terminar os seus dias fissurada na Netflix. Deus investiu muita coisa para você terminar os seus dias no quarto escuro. Deus investiu muita coisa em você para você viver o resto da sua vida frustrado. Não pega a dor que você está sentindo, dizendo, se é para sentir dor, eu vou sofrer com dignidade, eu vou me levantar. Faz alguma coisa. Pegou aquela informação? Ok. Pastora, eu tinha muita dificuldade de falar do meu testemunho. Porque o testemunho rodou o mundo inteiro. E as pessoas diziam para mim assim, teu testemunho é uma bênção. Como é que pode ser uma bênção se foi eu que perdi? Quer dizer, a dor é minha, a alegria é sua? Não se parece com alguém que teve que ser moído? Porque alguém tem que ser moído. E Deus não moe quem não tem estrutura. Porque em algum lugar Deus te preparou para você viver o que você está vivendo agora. Porque Deus nunca vai te provar para te perder. Essa provação está te amadurecendo. Vocês estão aí? Então escute isso aqui. Eu precisava tratar desse meu lado. Um dia o advogado me ligou dizendo, vá lá na delegacia para saber como é que está o inquérito. Porque até agora não foi instaurado inquérito e já se passaram na verdade se passaram 2 anos. Foi em 2018. Eu fui na delegacia e ele falou, bota a roupa de crente porque eles respeitam. Fui lá com roupa de crente. Quando eu cheguei lá, dei o número do inquérito, o nome do meu filho, parará, e fiquei 1 hora esperando.
Depois de uma hora, o delegado que falou que ia me atender disse que ia designar 2 inspetores que ele ia sair em diligência, então não podia me atender. Eu fiquei mais 1 hora. Quando os inspetores chegaram, eles estavam com um papel na mão. E eles perguntaram para mim: seu nome é Albert, pai do Lula? Sim. Estou vendo aqui que você tem advogado particular. Eu falei: sim, tenho sim. Ele é meu amigo, brinquei com ele. É meu amigo, é crente também. Eles sérios? Disseram: ele está presente? Não, ele que me mandou vir aqui. Não, se ele não estiver presente, nós não podemos te dar informação. Fecharam o papel da minha informação e subiram, viraram as costas como se eu fosse um nada. Você conhece uma coisa chamada gatilho emocional? Startou. A negativa da informação da qual eu tinha direito startou meu gatilho. Então eu comecei a viver novamente, no pátio da delegacia, tudo o que eu vivi quando o Lucas morreu. Eu vi meu filho morto de novo. Eu me senti tão incapaz naquele dia como no momento em que meu filho foi baleado. Minha realidade? Choro copioso de angústia. Porque o choro de angústia é diferente do choro da tristeza. O choro da angústia, aquela dor que você tem no peito, que às vezes se não te apagar, você não se controla. Eu estou chorando no meio do pátio da delegacia, todo mundo no restaurante, na lanchonete me olhando, eu chorando. E uma voz da minha mente dizendo: perdeu. Eu falei: Senhor, além de ter perdido meu filho, estou sendo achincalhado pelo diabo. Perdeu. E eu chorando, 1 minuto, 2 minutos, sem ter lágrima, 10 minutos. Até que eu lembrei de uma informação, porque eu lutei muito com a depressão. Eu e minha família inteira. Eu lembrei que a neurociência diz que a melhor ferramenta contra a depressão é gratidão. Eu falei: Senhor, em vez de questionar, então vou agradecer. E cantei: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. No pátio da delegacia de homicídios da Baixada Fluminense, a voz que dizia que eu perdi não foi embora. Então eu entendi que não era o diabo, porque o diabo é louco, mas ele não é tão louco para ficar no lugar onde Deus é celebrado. Era Deus. Era Deus dizendo para mim que eu havia perdido. Quando eu silenciei a minha voz, isso você aprende na cultura judaica, a gente ora 1 hora, mas não fica 1 minuto esperando Deus responder. Quando eu fiquei quieto, a voz do Senhor veio e me alcançou e me disse: você vai continuar tentando ser ativista? Ou você vai sair do pátio dessa delegacia entendendo que a tua dor não é maior do que o meu propósito? E naquele dia, no pátio da delegacia, eu disse: eu aceito então. Eu aceito teu propósito. Quando eu fechei os meus olhos e comecei a orar, escute isso. A cena do Lucas, que estava ali viva, depois de 2 anos na minha frente, mudou para a cena das crianças do projeto. E no dia do pastor, elas se vestiram de ovelhas e foram cantando: eu sou a ovelhinha do meu pastor. Eu comecei a ver a cena, as crianças, a imagem das crianças, de gente que poderia ter sido traficante, trocando tiro com a polícia, crente lá. Porque todas as vezes que você se esquecer da aliança, Deus vai trazer à sua memória o dia que Ele fez contigo. Eu queria que você saísse daqui entendendo, e eu encerro a minha fala aqui, que eu vim só para contar isso. O tempo passou. Eu estou indo para pregar na igreja e ligo o meu telefone e tem uma mensagem dizendo: é o pastor Albert? Eu falei: sim, paz do Senhor, graça e paz. Deus abençoe, dependendo de quem. Aqui é a missionária fulana, da igreja Bertana, do bairro Ciclano, do pastor fulano. Eu conheço quem matou seu filho. Eu mandei: irmã, por favor, eu não quero mais saber desse assunto. Esse assunto já está resolvido, porque nós sentamos na mesa, eu e toda a minha família, e resolvemos o assunto. Não vamos mais
mexer com isso na justiça. Porque não tem mais como recuperar meu filho. Não quero mais resolver. Eu fui para a igreja, fiquei com aquilo na mente, desliguei o telefone, modo avião, fui pregar. Quando acabei de pregar, tinha 10 ligações de um outro número, e não era spam. Eu fui por educação, achando que era algum problema, liguei. Quem era? Mulher. É o pastor Albert? Sim, Pai do Senhor. Aqui é a missionária fulana que estava falando com você. Eu sou a esposa do policial que matou o seu filho. E eu liguei para, no nome da minha família, te pedir perdão. Aí a gente usa de fuga, né? Joga um copo no chão, grita para os copos, para o caco, me perdoa, só para não perdoar. Eu falei, irmã, a sua família mutilou a minha. O seu perdão não vai trazer meu filho de volta. Mas o problema é que se eu não te perdoar, eu vou te carregar para sempre na minha mente. E como eu entendi que o propósito de Deus é muito maior do que a dor que eu estou sentindo, diga ao seu marido que eu perdoo ele. E eu nunca mais vou inventar o nome dele na justiça. Você sabe quando você faz assim? Coisas na minha vida que estavam travadas, Deus destravou. Porque provavelmente Deus não me trouxe aqui para contar meu testemunho. Deus me trouxe aqui para dizer para você o poder do perdão. Você sabe por que essa moça voltou a gerar? Porque na verdade não era o útero dela que estava estéril, era a mente. Porque se a tua mente estiver estéril, o teu útero não gera. Sabe por que as vitórias e bênçãos não vêm na vida da gente? Porque a mente da gente está estéril. Em Cafarnaum, quando Jesus viu o paralítico descendo do telhado, a primeira coisa que ele faz é perdoar o pecado. Porque não adianta Jesus curar o aleijúme se a alma continua aleijada. Então ele precisa tratar do aleijúme da alma para depois curar o corpo físico. Quando Ana foi orar, com amargura de alma ela orou. Então o problema de Ana, além da esterilidade, era a amargura. Porque se trata do útero e não trata da amargura, Samuel nascia amargurado. E Samuel não era vingança, Samuel era a resposta. Vocês estão aí ou não? Você não sabe como é que o perdão é libertador. Você não sabe como é que o perdão desata. Já te fizeram, já te maltrataram, tu já perdeu, tu já tomou volta. Então perdoa, libera. Já aconteceu, acabou. Você vai ficar trazendo o teu passado para o teu presente até quando? Liberta. Na verdade, a pessoa que te feriu, a pessoa que te magoou, está vivendo a vida dela. Já constituiu família, já está morando em outro estado, já cresceu. E você está aí parada, envolvida em um sentimento que Deus já disse para você: liberta. Sua vida não anda porque você está amarrado em sentimentos que não deveriam estar aí. E eu sou pentecostal até o tutano, mas eu não sei se existe um anjo no céu com vassoura para poder varrer lixo emocional do coração do crente. Mas se tiver, que ele venha aqui hoje e tire do teu coração toda a impureza que Deus não colocou aí. Liberta. Se liberta, livra a pessoa da tua mente. Seja livre, seja feliz, seja abençoado. A dor que você está sentindo não se compara com o resultado que ela pode trazer. Liberte-se, seja livre. E agora, pastor, o sorriso no rosto. As crianças ficaram crentes. E os pais iam lá para casa para saber o que a gente estava fazendo com os filhos. Jesus usou os filhos para converter os pais. Então a minha dor não só gerou um projeto, mas gerou uma igreja. Porque a igreja não se abre, a igreja nasce. Porque na dor que você está sentindo, está nascendo uma congregação lá na tua varanda. Dá glória a Deus. A dor que você está sentindo, está nascendo uma sala de oração lá na sua casa. Dá glória a Deus. Então hoje nós somos a Assembleia de Deus Vida pela Vida, o projeto Lucas 22:19. Constituído dos pais, que têm os filhos, e de uma comunidade que está sendo alcançada pelo Evangelho. Dá um grito de glória a Deus. Dá um abraço nesse irmão, diga para ele assim: você vai viver muitos milagres ainda. Canal Semeando Vida.
Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus!